Olá pessoal, eu sou o pastor Donizete Silva, do canal Donizete Silva Voz Profética. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos entrando aqui no nosso canal para mais um vídeo. Hoje estaremos trazendo mais uma reflexão espiritual. Hoje estaremos falando sobre salvação e eu tenho um tema para esta reflexão que é Procura-se. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, já desce aí embaixo, já clica aí no botãozinho vermelho e já se inscreva e venha fazer parte da nossa família. E se gostar do nosso vídeo, já deixa um joinha, um like aí para fortalecer o nosso canal, tá bom? O objetivo desse canal é levar conhecimento da Bíblia Sagrada e também palavras de edificação espiritual para você e para sua família, tá bom? Então vamos lá. Eu quero convidar você que tem posse de uma Bíblia, talvez no seu celular, no seu computador, talvez aí na sua casa, não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo, mas abra comigo a sua Bíblia no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11, onde o texto diz assim: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Com base neste texto que nós lemos, eu quero trazer para você uma reflexão. É como se uma carta, escrita pelo próprio Deus. Ele vai dizer o seguinte: procuro um homem e uma mulher. Originalmente eles viviam em um lindo jardim, num ambiente de amor, pureza e tranquilidade, entre toda a sorte de árvores frutíferas e animais de todas as espécies. E eu os tinha criado à minha imagem e semelhança, porque desejava ter um relacionamento pessoal de comunhão e amizade com eles. Um dia os procurei no jardim e não os encontrei. Uma dor profunda se apossou do meu coração. Chamei pelos meus amigos, até que saíram de trás de um arbusto vestidos de folhas de árvore. Em vez de inocência, sentiam vergonha. Haviam pecado contra mim e achava que podiam esconder-se, e não deixei de amá-los. Fiz-lhe roupas de peles, indicando que as folhas de figueira cobriam apenas os seus corpos, mas não purificavam a sua alma. Um sacrifício seria necessário para tirar o pecado do mundo. E desde então estou procurando o ser humano. Ele está aflito, amargurado, às vezes irreconhecível. Pode estar preso como um ladrão ou assassino, pode estar drogado ou usando o seu corpo para sobreviver. Pode ser aquela criança de rua que, sem saber por que, passa fome e frio. Pode ser até aquele que pensa que não precisa de mim. Enviei meu filho ao seu encontro, e com aqueles que ele já salvou, ele sai a procurar outros, para que todos sejam restaurados à comunhão comigo. Amém. Diante desta reflexão aqui que nós lemos, o próprio Deus, ele faz menção acerca do seu grande amor, da sua grande alegria que ele tem com a sua criação. Até então, como nós lemos aqui, Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, e Deus se alegrou por ter criado. Mas a Bíblia diz que depois de Deus ter feito tudo isso, colocou-os num jardim, num lugar secreto, um lugar reservado, um lugar de prazeres e delícia, aonde eles poderiam viver eternamente.
Porque na verdade, quando o homem, o ser humano, o homem foi criado, o homem não foi criado para viver 80 anos, 100 anos e morrer. Não, o homem foi criado para viver eternamente. Quando Deus coloca o homem no jardim, o homem foi colocado no jardim para viver eternamente. O homem não ia envelhecer, ele não ia morrer. Mas o pecado trouxe a sentença ao homem de envelhecer e viver um período determinado por Deus e depois morrer. A própria Bíblia diz que o pecado gera a morte. E quando o pecado entrou na humanidade através de Adão e Eva, ele trouxe a morte. A morte aqui está falando em dois sentidos. Ela traz no sentido espiritual e no sentido físico. Então você vê que os homens, por causa do pecado, eles têm cada dia reduzido mais e mais os anos de vida na face da terra. Você vai observar nas Escrituras que os homens do passado, mesmo aqueles que estavam vivendo no pecado, mas naqueles dias o pecado não estava tão alastrado como está nos dias de hoje. E mesmo assim, a Bíblia diz que o homem teve os seus dias reduzidos, e o homem foi cada geração, cada década, vivendo cada tempo menos na face da terra. O pecado, a Bíblia diz que faz separação entre Deus, faz separação entre Deus e o homem. A palavra do Senhor diz lá em Romanos capítulo 3, verso 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem foi separado da glória de Deus. Mas mesmo o homem havendo pecado, Deus, ele o amou e continua amando o ser humano de uma forma tão especial. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele tinha, quando o homem estava no jardim do Éden, antes do pecado, Deus, ele tinha comunhão com o homem e o homem tinha comunhão com Deus. E a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus descia até o jardim para ali passear com o homem, conversar com o homem. Eles eram amigos de Deus. E a Bíblia diz então que quando o homem peca, a mulher peca, eles se escondem e quando o Senhor vem na viração do dia, não os encontra. E quando chega ali, Deus vai dizer: Adão, onde tu estás? Aí eu entro aqui no tema desta reflexão. Procura-se. Deus está procurando o homem que pecou, o homem que foi destituído da glória de Deus. O homem, quando eu falo homem, estou falando no gênero humano, homem e mulher, que estão longe da presença de Deus. Deus ainda está à sua procura. Ele ainda procura um homem e uma mulher que viviam num jardim aonde tinha tudo e vivia uma plena comunhão com Ele, com o seu Criador. Mas o pecado separou e o distanciou da glória de Deus. E aonde está este homem que Deus está procurando? Este homem é como a reflexão aqui disse: Deus está procurando o ser humano. Ele pode estar aflito, ele pode estar amargurado, ele pode às vezes estar irreconhecível, porque o homem, quando se afasta da presença de Deus, ou quando perde o brilho de Deus na sua vida, ele então fica irreconhecível, porque agora aquela imagem e a semelhança de Deus, ela é ofuscada pelo pecado, pelos vícios, pelas drogas, pela prostituição, pelo adultério, por a fornicação, por todas as misérias que existem neste mundo.
Mas Deus está ainda à procura deste homem, que pode também estar, ele pode estar irreconhecível, ele pode estar preso como ladrão ou assassino, ele pode estar drogado ou até usando o seu próprio corpo para sobreviver na vida da prostituição. Ele pode ser aquela criança que está na rua sem saber por que passa fome, por que passa frio. Muitas vezes pelo erro, pelo pecado, pela transgressão de um homem, de uma mulher sem Deus, que coloca uma criança no mundo, um filho no mundo, e depois o abandona e deixa que o mundo crie. E esta criança está agora sofrendo, vivendo numa miséria, tendo a sua personalidade formada, muitas vezes forjada, e está mais sendo preparada para a continuação daquilo que os seus pais fizeram, que foi o exemplo do pecado e do erro, levando esta criança a crescer e às vezes se tornar até uma pessoa, um marginal, um criminoso, uma pessoa que está enfiada nas drogas. Mas Deus ainda procura-se o homem. Deus ainda está à procura do homem e da mulher. Deus está à procura, e pode ser que ele esteja também entre aqueles que pensam que não precisam de Deus, porque existem pessoas que mesmo vivendo uma vida socialmente muito bem resolvida na sua vida social, ou muito bem resolvido na sua vida familiar, tendo uma boa profissão, tendo um bom cargo, tendo uma boa casa, tendo uma boa condição financeira, tendo uma vida bem sucedida, e muitas vezes pensa que não precisa deste Deus. Mas quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles fizeram para se aproximar e sair quando Deus chamava, eles fizeram pegaram folhas de árvore, de figueira, e colocaram sobre as suas vergonhas, tentando cobrir diante de Deus a sua nudez. Mas o próprio Deus vai mostrar para eles que aquilo não era suficiente, porque as folhas secavam-se e as folhas, elas perdiam a sua proteção, e era necessário agora Deus preparar uma vestimenta que viesse cobrir por completo. A Bíblia diz que Deus, ele pega um animal, e ele então, agora, da pele daquele animal, Deus faz uma túnica para Adão e Eva, e veste eles. A túnica de pele de animal, que a durabilidade era praticamente para muitos e muitos anos. Aquela vestimenta que cobria representava ali a necessidade de um sacrifício, necessidade de que houvesse um sacrifício para que o mundo fosse restaurado, para que o mundo fosse purificado dos seus pecados. Aquele animal que a sua pele foi tirada e feito vestimento para Adão e Eva, na verdade representava o cordeiro que o Senhor já havia preparado antes da fundação do mundo, que dele, deste sacrifício deste cordeiro, ele seria, através do sacrifício deste cordeiro, cobriria o pecado de toda a humanidade, porque a questão não estava em cobrir a sua parte física, aquilo que estava aparente, mas a necessidade era que alguma coisa viesse cobrir aquilo que estava por dentro, aonde estava a situação pior, que era a alma do ser humano. E é por isso que Jesus Cristo veio ao mundo. Deus enviou seu Filho para morrer, para se entregar por nós. E após entregando-se, ele então agora, através do seu Espírito Santo, após
ele fazer tudo isso, então agora ele sai à procura de outros, juntamente com aqueles que foram alcançados, para que todos sejam restaurados e tenham novamente a comunhão com o Senhor. Deus está à procura do homem, porque Deus ainda quer se relacionar com o homem. Eu quero neste momento dizer para você que Deus está te procurando, porque Ele quer voltar a ter um relacionamento contigo, quer voltar a viver a sua vida, a sonhar os teus sonhos, a te ajudar a concluir os projetos que você tem muitas vezes planejado sozinho e não tem colocado Deus em primeiro plano. Eu quero deixar esta palavra no teu coração neste momento, e se você assistir esse vídeo e o Espírito de Deus tocar no teu coração e que você precisa, ou que você está na situação deste homem e desta mulher, ao qual Deus está procurando, Deus ainda está à procura, você vai se deixar ser achado por Ele, e Ele vai entrar e vai fazer mudança na tua vida, na tua casa e na tua família. Eu quero deixar essa palavra para o teu coração, para o elevo espiritual teu e da tua família. Amém? E quero deixar um versículo da palavra de Deus também, que diz assim, lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 21, despojando-vos de toda a impureza, acolhei a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Também 1 Timóteo 2,4, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 2 Pedro 3,9, Ele é longânimo e não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Coríntios 5,19, Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Para encerrar, Apocalipse 22,14, bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras, para que lhe assista o direito da árvore da vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aí, se inscreva no nosso canal e compartilhe com os seus amigos, com a sua família, tá bom? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.